Vamos lá, eu quero trazer um pensamento hoje, e para isso, quero pedir o texto que está em Gênesis, capítulo 19, verso 23 ao 26, que diz assim: Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Esse texto ele está num contexto onde, depois da separação de Abrão e Ló, onde os rebanhos deles cresceram demais, eles ficaram muito ricos, não tinha espaço para os dois, até teve uma encrenquinha entre os pastores ali de Ló e de Abrão. Abrão olha para Ló e fala assim: Piá, né? Se fosse aqui em Curitiba, ele diz assim: Piazinho, faz o seguinte, escolhe para o lado que você quer ir e eu vou para o outro e fica tudo certo. Ló olhou para um determinado canto da terra, viu que aquele lugar era bom, foi lá com a sua parentela, foi lá com o seu gado, foi lá com as suas ovelhas, escolheu aquele lugar e era perto de Sodoma e Gomorra. Passa um tempo, Deus vem falar com Abrão, conversa com ele ali, ele mais dois homens, e comenta com Abrão sobre a questão do nascimento do filho dele, como é que as coisas seriam, que ele teria uma descendência muito numerosa e tal. E no momento em que Deus está indo embora, que o Senhor está indo embora, ele olha para Abrão e fala assim: puxa, eu tenho que contar para ele o que eu vou fazer. Ele chega para Abrão e diz assim: sabe, Abrão, eu estou indo até Sodoma, até Gomorra, e vou destruir aquela cidade. Eles não estão vivendo de uma forma adequada e eu vou destruir aquele povo. Ló morava lá, perto dali. Aí Abrão olha para Deus e fala assim: mas Senhor, desculpe ser um tanto quanto intrometido, mas se tivesse ali 50 pessoas justas, será que o Senhor não destruiria essa cidade? Aí o Senhor responde: olha, se tivesse 50 pessoas justas, eu não destruiria. E Abrão vai para 45, vai para 30, vai para 10, fazendo a mesma pergunta para o Senhor, e o Senhor diz: olha, se tivesse 10 pessoas ali, eu não destruiria. Nisso o Senhor vai, os homens vão até a cidade de Sodoma e Gomorra. Lá chegando na porta da cidade, Ló estava lá, recebe esses homens, recebe os anjos, coloca o rosto em terra, se prostra em terra, convida eles para que passe a noite na casa deles. Eles dizem: não, nós ficaremos aqui na praça. Ló insiste e ele vai, os homens vão com ele até a casa dele. Passa algum tempinho, os homens da cidade, desde os jovens, os mais jovens até os mais velhos, começam a bater na porta da sala da casa de Ló e dizem assim: traga esses homens para fora, nós queremos ter relações com eles. Ló vai até lá fora e diz assim: não façam isso, não façam isso. Não façam isso, esses homens estão debaixo do meu teto. Eu tenho aqui as minhas filhas virgens, 2 filhas, eu dou elas a vocês, mas não faço isso com eles. E aí os homens de Sodoma e Gomorra dizem assim: quem é você? Um estrangeiro vem dizer para nós o que nós temos que fazer? Vamos fazer com você algo pior do que nós faríamos com eles. Os homens puxam ele para dentro de casa, os anjos puxam ele para dentro de casa e perguntam para ele: você tem mais alguém aqui na cidade que é da sua família que você quer proteger? Porque nós vamos destruir essa cidade. Eles ferem todos os homens lá fora de cegueira, eles não conseguem mais achar a porta, ficam perdidos, não sabem para onde ir. E ele avisa: olha, nós vamos destruir tudo. Ló conversa com seus genros, que iam casar com as suas filhas, e eles não acreditam muito na história. Passa a noite, Ló fica meio relutante de sair, os homens empurram eles para fora da cidade e dizem: vão e não olhem para trás. E aí nós temos o texto que eu acabei de ler. Nesse contexto todo, é interessante porque o tema dessa mensagem é: deixe de olhar para trás. Deixe de olhar para trás. E nesse pano de fundo que eu trouxe aqui, a esposa de Ló, e o primeiro ponto que eu quero trazer dessa mensagem é olhar para trás. Ela sai dali e decide olhar para trás. Ela havia recebido uma mensagem, havia recebido uma informação
dizendo assim: olha, eu vou destruir essa cidade, nós vamos destruir esse lugar, não olhe para trás, porque isso pode custar a sua vida. E mesmo assim, ela deve ter olhado para trás, porque ela pensou: aqui está ficando o meu gado, está ficando a minha vida, estão ficando as minhas casas, os meus bens, as minhas posses. E ela resolve olhar para trás e vira uma estátua de sal. Isso acontece porque existe uma coisa que talvez você já tenha experimentado, que é o sentimento de posse. Quando eu tenho algo, quando eu tenho alguma coisa que eu vou vender, quando eu tenho alguma coisa que eu vou passar para alguém, normalmente eu valorizo isso, sim ou não? Eu tenho, é meu, eu vou valorizar. Vou vender, vale lá R$50, eu vou vender por uns R$55 para dar 10% de desconto, e aí a gente entra no acordo e eu vendo no valor que é. Então eu sempre valorizo aquilo que eu tenho. Eu tenho o costume de valorizar aquilo que eu tenho. É meu, eu vou valorizar. E normalmente quando eu vou fazer uma compra, eu procuro dar puxar o preço para baixo, porque daí eu não valorizo tanto, afinal de contas eu quero comprar. Aquilo que é meu eu valorizo, aquilo que é do outro eu não valorizo tanto. E com todas as coisas funciona assim, inclusive com as coisas que não são tão boas para nós assim. Para Ló, a esposa dele sabia, vai morrer, e ela valorizou tanto o que tinha lá atrás, que ela resolveu olhar para trás. E existem às vezes pensamentos que eu e você temos, existem às vezes atitudes que eu e você cometemos, existem coisas que até nos incomodam, mas como eu tenho um sentimento de posse por isso, eu digo: a minha gripe, a minha hepatite, a minha dor nas pernas, a minha dor de cabeça, o pensamento que eu não saio daqui da minha cabeça, que eu fico pensando naquelas coisas erradas que vão dar na minha vida, que ainda não deram, mas elas darão, porque eu sei que darão, um dia vai dar errado, então isso é meu. Eu tomo posse dessas coisas e eu tenho dificuldade de me livrar disso. Está aqui na minha cabeça. Eu declaro: isso é meu. Já aconteceu de você dizer isso? A minha renite, nossa, eu estou com uma renite, essa minha renite me incomoda há tantos anos. A gente toma posse do negócio e declara: é meu. Eu tomo posse e não quero largar disso. Pensamentos negativos, meu Deus. Sabe aqueles pensamentos que você dá aquela parada e de repente eles invadem a sua mente, começam a trabalhar com ela e você começa a pensar em tudo que vai dar de errado, que na realidade no fundo não vai dar. Eu quero que você faça uma experiência com você agora. Se porventura nessa semana você pensou que algumas coisas iam dar errado, você não pensou, mas porventura, se aconteceu de você pensar que alguma coisa daria errado, lembre dela agora. Na prática, ela deu errado? Algumas pessoas balançaram a cabeça dizendo que não. Você achou que não ia dar certo, você achou que ia dar errado, mas no final das contas não aconteceu aquilo que você pensou. Mais de 90% daquilo que eu e você achamos que vai dar errado, não dá. Mas a gente insiste em acreditar que vai dar. O que a gente está fazendo? A gente está olhando para trás. Nós estamos olhando para trás. Impressionante isso. E esse sentimento de posse ele é tão interessante que dá uma olhada nesse texto aqui, ó. Lucas 9, versos 61 e 62. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Voltar para trás. Jesus respondeu: ninguém põe a mão no arado e olha para trás, que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus está conversando com algumas pessoas ali, 3 ou 4 deles dizem assim: peraí, eu vou com o Senhor, sabe? Mas dá só um tempinho que eu vou dar uma volta, vou voltar para trás ali. Não precisa, meu filho, vem comigo, está tudo certo, eu sou Jesus. Vem comigo. Não, eu vou só voltar um pouquinho. Vem comigo. Não, vou voltar um pouquinho. Voltar um pouquinho. Sentimento de posse, não é assim? Vou voltar, eu vou voltar. Esse texto fala sobre, não tem como estar com o reino de Deus. O reino de Deus é, quem é o rei do reino de Deus? Jesus. Jesus. Jesus é o rei. Jesus é o rei. Jesus não será o rei, ele é o rei.
Muitas pessoas olham para esse texto quando se fala em reinar com Jesus, quando se fala em ser rei, quando se fala em atuar como rei. Muitas pessoas olham para isso e nós temos aprendido como se fosse lá no futuro. Sabe, o dia que eu chegar lá no céu, lá eu vou viver bem. Lá eu vou conquistar muitas coisas. Lá no futuro. Só que a Bíblia diz que nós reinaremos em vida. Isso quer dizer que se Ele é o rei do reino de Deus, Jesus Cristo, eu começo a reinar quando? Agora, hoje. E esse reinado começa onde? Dentro do meu coração. Quando eu o aceito como meu Senhor e Salvador. Algumas pessoas fizeram isso aqui agora. O reinado delas começou hoje. É ou não é? O seu reinado começou quando? Aí a pergunta que eu te faço é: o que você tem pensado sobre esse reinado que está nas suas mãos? Tem olhado para trás ou tem olhado para frente? Porque eu estou reinando. Olha só esse texto de Colossenses 1, verso 13 ao 14. Pois Ele nos resgatou, não vai resgatar. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Hoje, pessoas foram resgatadas do domínio das trevas aqui. E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão de todos os pecados. Pessoas hoje aqui, tanto no primeiro culto como agora, foram resgatadas. E estão no reino de luz, com Jesus Cristo. Eu e você fomos resgatados. Eu e você fomos resgatados. Eu e você fomos resgatados. Tem aquela música que diz assim: o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E muitas vezes as minhas experiências, as suas experiências, fazem com que nós fiquemos focados no passado. Se você teve a oportunidade no retiro que nós tivemos de liderança, nos 2 retiros, o Paulino falou sobre isso num dos momentos da mensagem dele, onde ele falou da queixada que Sansão usou, um instrumento que ele usou, e aquilo poderia ser moldurado e dizer assim: olha, com isso aqui eu venci. E às vezes existem coisas boas que nós fazemos, que acontecem conosco, e nós falamos assim: esse é o método, eu não vou mudar, porque se eu mudar, vai que não dá certo lá para frente. Então eu tenho que seguir desse jeito, e começo a olhar para trás, para aquilo que eu conquistei, sendo que eu vou caminhar para frente, olhando para aquilo que eu fiz lá. Mas Jesus, Ele não curou cego de uma forma só. Ele uma hora cuspiu no chão, passou no olho, outra hora ele falou, outra hora ele não tem um padrão. Ele mostra para mim e para você que existem diversas formas de fazer as coisas. Por que eu e você muitas vezes achamos: não, esse negócio deu certo, peraí, esse aqui deu certo, então é desse jeito que eu vou, 70 anos fazendo assim. Eu tenho um exemplo, essa parte eu não contei no outro culto. Nós trabalhávamos com panificadora, e aí tinha toda uma metodologia de panificadora há 35, 40 anos atrás. Eu sou um pouco antiguinho. E aí lá era forno a lenha, era aqueles fornos gigantescos. Você ia começar a tirar o pão do forno, era bem legal. Eu apanhava um monte, aquele negócio era uma taubinha, como dizia minha avó, bem comprida. Você vinha e tentava caçar o pão aqui sim para puxar do forno, porque era grande. Eu queimava todo o pão quando eu comecei a fazer aquilo. As panificadoras eram enormes, não tinha os equipamentos que tem. Aquilo era, e aí meu pai achava que isso aqui ia viver pro resto da vida. Hoje você compra pão em qualquer lugar, até posto de gasolina tem pão. Porque aí fizeram o turbo forno, e não sei o que o forno, tinha que descarregar 4 caminhões de lenha toda semana para conseguir manter aquele negócio. Hoje em dia não precisa de nada disso, as coisas mudam. Mas aí eu tenho um exemplo com o meu pai, que por exemplo ele teve uma certa dificuldade de entender essa mudança. Ele deixou de trabalhar com panificadora. Ele não conseguiu entender essa mudança, né? Por quê? Ficou olhando para onde? Eu sempre fiz assim, então vamos deixar assim? Não, muda.
Deus tem coisas novas para nós. Jesus tem coisas novas todos os dias. E aí tem as experiências também que a gente fica olhando para trás, são aquelas coisas ruins. São aquelas coisas que não dão muito certo. E aí você diz assim, puxa vida, isso aqui não deu certo, então provavelmente a outra coisa não vai dar certo. Essa semana eu conversava com uma pessoa e essa pessoa disse assim para mim, Silmar, na minha vida parece uma montanha russa. Ora eu estou lá em cima, ora eu estou aqui embaixo, ora eu estou lá em cima, eu estou aqui embaixo. E aí ela conseguiu até definir os ciclos. É impressionante, Silmar. Sabe o que acontece? A cada 3 meses está dando tudo certo. De repente vem e dá uma coisa errada. Eu já estou chegando à conclusão que acontece, é ciclo, sabe? As coisas, afinal de contas, na nossa vida são cíclicas. Então vai dando tudo certo, tudo certo, tudo certo, daqui a pouco, errado. Tudo certo, tudo certo, tudo certo, daqui a pouco, errado. Ali em Santa Catarina tem um parque, né? Aí tem um brinquedo que eu não lembro o nome dele. Você sobe numa torre lá em cima. Aí quando você chega lá em cima, aquela cadeirinha faz um clect. Já sentiu aquele clect da cadeirinha? Quem já foi nesse parque? Quem já foi nesse brinquedo? Aquele clect que no meu estômago dá um negócio estranho. E aí quando ele dá aquele clect, você tem pelo menos alguns segundos que você olha assim de lá e aí você vê a praia, você vê aquela visão linda. Eu estou no topo do mundo, cara. Tá legal. Aí de repente, não mais do que de repente, faz assim, vuf, aquele trem vem para baixo. Teu estômago sai pela orelha e você está no chão. Então, tem pessoas que vivem assim, ora vendo tudo lá de cima, no topo do mundo, daqui a pouco eu estou lá no chão. É ou não é? Então. Só que aí essa pessoa chega e diz assim, olha Silmar, sabe o que acontece? A cada 3 meses vai dar alguma coisa errada. E a Bíblia diz, conforme você pensa, assim é. Conforme você declara, assim é. Então me desculpe, vai dar errado mesmo. Mas não porque tem um ciclo, é porque você declarou isso sobre sua vida. É porque isso eu declarei sobre a minha vida. Ei! Eu tenho que parar de pensar assim. A Bíblia diz que é ter uma mente sã. Coloque tudo que é digno de louvor, todas as coisas que são boas, todas as coisas que são maravilhosas, todas as coisas que te elevam. Coloque isso na tua mente, não as coisas que vão te jogar lá para baixo. Olha só que interessante isso. E é assim que acontece. É assim que acontece. Satanás, ele já perdeu, vocês concordam com isso não? Quem concorda que Satanás já perdeu? Nós concordamos. Ele não é nem um pouco bobo, ele é bem inteligente, ele sabe que ele já perdeu, ele sabe que já era, que não tem jeito. E aí ele fica olhando para as coisas assim e diz assim, puxa, eu não tenho como ganhar, se eu não tenho como ganhar, eu tenho como atrapalhar. Quando nós ficamos olhando para trás, quando nós ficamos perdendo tempo com isso, eu faço o quê? Eu jogo meu tempo fora. E como ele não pode tomar as coisas de mim, não pode tomar as coisas de você, ele não pode ser vencedor sobre nós, porque quando Jesus Cristo morre e ressuscita, é estampado assim, Satanás, você perdeu. Game over. Já era. Foi. Esquece, não tem mais jeito para você. Está escrito assim, está declarado para todo lugar. E ele sabe disso. Quando Jesus morre e ressuscita, isso é consolidado. E aí ele começa a nos atrapalhar, e começa a atrapalhar o jogo e fazer com que eu e você percamos tempo. Por exemplo, eu não jogava muito bem na linha, futebol. Falando de futebol, tinha jogo da Copa hoje e tal. Então, eu como jogador de linha, pensa num cabra ruim. Pensa num cara ruim. Não que zagueiro seja ruim, mas eu pensei que na frente eu só atrapalho. Então para não atrapalhar o time no ataque, eu vou atrapalhar atrás, que eu atrapalho o adversário. Eu fui para a zaga. Antes de quebrar o tornozelo eu joguei lá. Depois eu fui para o gol, daí quando eu fui para o gol eu melhorei. Eu não sabia que eu podia jogar no gol. Lá eu joguei legal. Mas na linha, terrível. E aí eu realmente atrapalhava. Mas pensa num cara que atrapalhava. Se a bola passava, o jogador não passava. Eu era campeão de expulsões. Eu me jogava nas pernas, eu me jogava na frente, eu empurrava para o lado, mas eu atrapalhava o jogo.
O meu negócio era atrapalhar o jogo. E Satanás faz a mesma coisa. Ele atrapalha o jogo do nosso dia a dia, tomando o nosso tempo. Tomando o nosso tempo. Muitas vezes eu e você pensamos coisas que não precisamos pensar. Por exemplo, contando uma historinha de um funcionário meu. Uma vez ele passou a noite toda, de um dia para o outro. Eu trabalhava com manutenção e na época era comum nós trabalharmos 30 horas, 35 horas dentro da fábrica sem sair. Ele começou num dia às 6 horas da manhã, foi até no outro dia 8 horas da manhã e não conseguiu resolver o problema do equipamento. Eu cheguei lá, eu falei, rapaz, vai para casa descansar, vamos colocar outra equipe e tal, e ele foi para casa. No que ele está saindo da fábrica, subindo o corredor da fábrica, está descendo duas pessoas que eram gerentes dessa fábrica, da parte de produção. Eles estão descendo ali e tal, encontram com ele no corredor, ele pensando naquilo que ele não conseguiu fazer, esses dois conversando, um ri para o outro. O cara olha assim, fatão rindo de mim. Ele pega o telefone, liga para mim e diz assim, Silmar, é assim, eu preciso falar com você. Eu falei, cara, vai dormir, está tarde, você já virou a noite trabalhando. Não, eu preciso falar com você, chega na minha sala, eu quero a minha carta de demissão. Eu olhei assim, carta de demissão, virou a noite, trabalhou, tal. Por que isso é carta de demissão? Não, porque não dá, cara, assim não dá. Eu viro a noite toda trabalhando, eu fico trabalhando o tempo todo, eu fico de um lado para o outro, e não sei o quê, eu cansei um monte, eu estou fazendo isso, e você está fazendo as coisas, e os caras olham para você e ficam rindo de você. Eu falei, quem riu de você? Não, o pessoal riu de mim, mas onde que riram de você, cara? Eu estava subindo ali e tal, o gerente estava descendo da fábrica, ele riu de mim porque eu não conseguia arrumar a máquina. Ele não fez isso. Fez, estou falando para você que não fez. Uns 45 segundos naquela briga, não fez. Vamos resolver isso, vou ligar para ele. Peguei o telefone, liguei para ele. Coloquei no Viva Voz, falei assim, fulano, quando você está? Se encontrou com tal pessoa? Eu até subi e tal, encontrei. Você por um acaso comentou alguma coisa? Tá? Você riu? Não, eu estava conversando com meu colega sobre uma coisa que aconteceu lá em casa. Ah, então você não riu sobre ele? Não, legal, obrigado. Desliguei o telefone, eu falei, realmente você deve ter comido alguma coisa diferente na ceia do jantar da madrugada. Vai dormir. E foi, acho que não era comigo mesmo, né? E foi dormir. Só que ele passou um tempo pensando que era com quem? Com ele. Quantas vezes você está andando aqui na igreja, tal, e aí você espera, né? Aquele irmão está passando, seu irmão Silmar está passando ali, tá? Está passando ali e tal, e espera a paz do Senhor, irmão, e ele passa vazado. Aí você olha aí, tá vendo? Mas é um metido mesmo. Olha esse cara, mas parece que tem o rei na barriga. Não, rei na barriga não tenho, eu tenho o rei no meu coração. Jesus está aqui. Minha barriga é meio grandinha, mas não tenho o rei na barriga. Eu só passei e não te vi. A pessoa só passou por você e não te viu. Está pensando em outra coisa. E aí você fica a semana inteira, nossa, mas ela sempre falava comigo. Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu não fiz? Será que eu tinha que dizer alguma coisa? Será que eu... Mas e se... E o tempo vai passando. Só acontece em outro lugar isso, né? Não sei porque eu olho para a cara de vocês, eu percebo que às vezes eu acho que isso passa na sua cabeça também. Na minha já passou, eu confesso. Isso toma o nosso tempo. Como ele não pode levar as nossas coisas, ele leva o quê? O nosso tempo. 5 minutos por dia que ele tome. 5 minutos por dia. Darão 30 horas num ano. 30 horas dá para fazer um curso. 30 horas dá para aprender muita coisa. 30 horas dá para ler muita Bíblia. Tem pessoas que perdem muito mais que 2 horas. Vamos pensar que só 2 horas. 2 horas por dia, 730 horas no ano. Multiplica isso por 5, multiplica isso por 10, multiplica isso por 50. Anos de vida. O que isso significa? O que tem tomado o meu tempo e o seu tempo? 730 horas é mais que muitas pós-graduações por aí. De tempo jogado fora.
Eu não vou nem entrar, só na parte dos pensamentos, não vou nem entrar em tempo de Facebook, de Instagram e tal, que às vezes eu faço uns testes com a galera e eu descubro que 35% do tempo da pessoa é jogado em cima disso. Levando 10 horas por dia que a pessoa está acordada, 35% são 3 horas e meia. 3 horas e... Quanto vai dar esse negócio? De tempo jogado fora. E aí ele tem vitórias sobre nós. Ele não ganha a batalha total, ele não vai ganhar a guerra. Mas ele tem pequenas vitórias e nos desfoca daquilo que nós temos para fazer e faz com que eu e você não sejamos quem nós temos que ser em Cristo Jesus. Eu preciso ser aquilo que Deus diz que eu sou, assim como nós cantamos aqui. E não pensar aquilo que eu não sou. Indo para o segundo ponto, nós falamos sobre olhar para trás. Vamos olhar para frente? Vamos olhar para frente? Olha o que esse texto nos fala em Hebreus 11, 24 ao 27. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Moisés, mesmo sendo hebreu, estava no palácio ali com a filha do faraó, com o faraó. Ele estava bem na vida. Ele estava de boa, como diz a galera por aí. Lugar bom, dinheiro, bem posicionado. Era filho da filha do cara. Tá tudo certo. Só que ele percebeu que não era bem isso que ele queria, que ele poderia fazer. E um detalhe interessante sobre Moisés: ele poderia ficar invocado com o povo hebreu, porque a mãe dele jogou ele num cesto num rio. Tá bom, Deus foi lá, preparou tudo, devolveu ele para a mãe, mas ele poderia interpretar, como muitas vezes algumas pessoas interpretam, que não, na realidade não foi Deus quem fez, foi um acidente. No fundo, a minha mãe queria ganhar dinheiro do governo, que foi isso que aconteceu, ela me colocou no cesto, ela armou toda a situação para devolverem para mim e eu ganhei um dinheirinho. Então, na realidade, a minha mãe não fez isso, não foi Deus quem fez, a minha mãe me usou para ganhar dinheiro. Ele poderia ter esse pensamento, porque tudo depende da forma que eu olho cada situação. Tem cada pessoa sentada nessas cadeiras aqui, e vocês estão me vendo aqui, olhando para esse templo aqui de frente, e você vê cada um de uma posição diferente. A ótica que você tem desse lugar, da onde eu estou, é diferente daquele que está sentado do seu lado. E as situações são interpretadas conforme você decide interpretar. Mas Moisés, ele decidiu que ele não ia levar a coisa para esse lado. Moisés sabia quem ele era em Deus. Moisés sabia para que ele veio. E aí, passa um tempo, ele chega em frente ao Mar Vermelho, já tinha conversado com o faraó, já tinha largado tudo, tinha passado os 40 anos, tal. Ele está com o povo, levando o povo, libertando o povo, já tinha passado a Páscoa, aí não sei o que e tal, e está ele de frente ao Mar Vermelho, o povo ali com ele. Ele dá uma olhadinha para trás, ele olha, e galera, ferrou. O exército de faraó está vindo para cima de nós. E se tem uma coisa que Moisés sabia, era como era o exército de faraó. Ele conhecia o poder daquele exército. Ele poderia ter pensado, quer saber de uma coisa? O exército está vindo, vai pegar o povo lá de trás para frente, eu vou sair a nado e largo todo mundo e escapo de boa. Ele poderia pensar assim. Ele poderia olhar para trás e dizer assim, vou morrer aqui com o povo. Ele poderia olhar para trás e dizer assim, já era. Ele poderia olhar para trás e dizer, não tem mais jeito. Mas o que ele fez? Ele olhou para frente. Tem um mar na frente. Mas ele fez o quê? Caminhou. O mar se abriu.
E aquilo que parecia impossível acontece. Porque ele deixou de olhar para trás e olhou para frente. Eu vou olhar para frente. Eu vou olhar para frente. Isso quer dizer, meu irmão e minha irmã, que não importa o tamanho do exército que vem atrás de você, não importa o tamanho da angústia que vem atrás de você, não importa o tamanho da escassez que vem atrás de você, não importa o tamanho da dor que vem atrás de você, não importa o tamanho da desgraça que esteja se achegando, se você não olhar para ela e você olhar para frente, olhar para o alvo que é Cristo Jesus, ela não vai te alcançar. Ela não vai te alcançar. Ela não vai te alcançar. Não vai. Ela não vai te alcançar. Mas se você olhar para ela, ela te pega, porque você vai perder o foco e você vai perder tempo. E ela vai te alcançar. Deixa de olhar para ela, olha para frente, atravessa o mar. O que aconteceu? Atravessaram o mar. Estão do outro lado, o mar acaba fechando e o inimigo morre. É simplesmente assim. É assim que acontece. Uma outra pessoa, Paulo extraordinário. Que homem fantástico. Um grande homem, Paulo, o apóstolo Paulo. Olha só esse texto de Filipenses. Capítulo 3, verso 4 ao 7. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo Jesus. Paulo, ele foi treinado, foi capacitado aos pés de Gamaliel. Paulo, ele era um erudito. Paulo, ele sabia de todas as... Paulo tinha conhecimento, Paulo tinha toda uma estrutura para aquela época. Paulo era o cara. E ele buscava uma plenitude nos pensamentos, na visão, com aquilo que ele tinha aprendido. Ele buscava essa plenitude dentro desse conhecimento, dentro do que ele aprendeu. Mas um dia, ele está caminhando e se encontra com Jesus. E aí, algo muda. Ocorreu uma renovação muito forte em Paulo. Muito forte. Olha só o que diz o próximo texto. De Filipenses, no mesmo capítulo 3, os versos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele foi altamente qualificado. E aí ele se encontra com Jesus, ele esquece, aqui diz, ele esquece as coisas, deixa para trás. Só que ele não deixa para trás aquilo que ele aprendeu, o potencial dele. Ele não deixa para trás, ele não larga tudo o que ele tinha. Não. Ele larga a forma de utilizar o que ele tinha. Ele muda a metodologia dele. Aí vem Jesus e a renovação da mente dele. E nessa renovação, aquilo que ele possuía, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele teve como ensino, aquilo que ele teve como capacitação, aquilo que ele teve como qualificação, foi potencializado em Cristo Jesus. E aí a fala muda, as atitudes mudam, o jeito com que ele trata as coisas muda totalmente. Paulo se torna ainda maior, ainda mais forte em Deus. E muito
da história que está na palavra de Deus, que você vemos hoje, só está lá porque um homem chamado Paulo resolveu mudar a sua mente e usar o que Deus tinha depositado na vida dele para honrar a Cristo Jesus. Existe um potencial de Deus depositado na sua e na minha vida. Está aí. Está aí. Está aí. E em Cristo, isso é potencializado. Em Cristo, isso é aumentado. Em Cristo, isso é colocado numa forma exponencial para cima. E é como se nós entrássemos numa esteira de reciclagem, sabe? Renovando a nossa mente. O próximo texto que eu vou falar fala sobre isso, sobre nos fazermos novos. E aí, nessa esteira de classificação, aquilo que é ruim é tirado fora, aquilo que está mais ou menos e pode ser utilizado é restaurado, aquilo que é muito bom é melhorado. E nós somos simplesmente turbinados para sermos uma explosão aqui na terra, para levar a palavra de Deus por aquilo que Ele tem em nós. Isso quer dizer que aonde você coloca a sua mão, no seu trabalho, com os seus relacionamentos, com as coisas que você faz, tudo isso é potencializado, porque a sua mão é colocada lá. Mas aí eu tenho uma aliança com Cristo, eu tenho isso potencializado em mim. Sendo assim, eu sou igual a Ele. Eu coloquei a minha mão lá, eu coloquei os meus pés naquele lugar. É o próprio Jesus chegando. Sendo assim, os demônios não resistem a Jesus, eles vão embora porque eu cheguei. A crise não resiste a Jesus porque não existe crise para Jesus. A doença não resiste a Jesus porque não existe doença para Jesus. A angústia não resiste a você também porque não existe. Jesus está em você. Então a angústia vai embora, a dor vai embora, a falta de paz vai embora, a dor vai embora. A falta de dinheiro vai embora, a falta de alegria vai embora, a escassez como um todo vai embora, porque Jesus está com você e isso está potencializado e você renovou a sua mente e você caminha de uma maneira diferente. Isso faz sentido para você, não? Mas não deixe o inimigo tomar o seu tempo, olhando para trás e esquecendo que para frente tem algo melhor. Olha esse texto, de 2 Coríntios 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Coisas novas estão dentro de você. As coisas antigas estão lá para trás. Só que as coisas antigas, elas estão lá. E muitas vezes nós lembramos delas. E ao invés de nós irmos para cá, nós vamos ao encontro delas. E sabe, é interessante, isso me ocorreu agora. Aquele sentimento de posse que eu te falei, muitas vezes a gente cria aqui um altar para essas coisas antigas, boas ou ruins. E nós nos curvamos diante dela. E quando eu me curvo diante dessas coisas antigas, e esse curvar-se é pensar nelas, o que eu tenho aqui na frente, não rola. O mar não vai abrir. Não vai. As coisas não vão se resolver. Não vão. Porque eu estou perdendo tempo olhando para trás. Eu já olhei muito tempo para trás. E posso dizer para vocês, isso atrapalha muito. Eu não sei você, mas eu sei que eu olhei muito tempo para trás. E sei o que eu perdi quando eu fiz isso. Mas tudo se fez novo. Tudo foi potencializado. E fica ainda melhor quando eu estou olhando para frente. E isso é restaurado, recuperado e dado em dobro quando eu me ligo e começo a caminhar. Amém?
Olha só, esse texto aqui para nós concluirmos. Isaías 43:19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías, está saindo a luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E aqui dizia: eis que porei uma luz. Agora. Jesus está aqui e Ele é a luz do mundo. Caminho no deserto. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Sabe esse deserto que você acha que você está passando? Que está aqui na tua cabeça? Eu estou passando por um deserto, um estreito, um aperto. Está ruim. Está difícil. Deserto fala de escassez, fala de dificuldade, fala de sofrimento. Mas esse texto diz que Ele coloca um caminho nesse sofrimento. E Jesus diz: eu sou o caminho. Então Ele está nesse lugar. Foca em Jesus e você sai do sofrimento. Foca em Jesus e você sai dessa escassez. Porque Ele é o caminho, Ele disse. E Ele é o caminho que foi colocado no deserto. Surgirão rios no ermo. O ermo deve ser um lugar estranho pra caramba. Só que Jesus diz: quem crer em mim, como está escrito, quem crer em mim, de dentro dele fluirá rios de água viva. Esse rio flui de dentro de você, porque Jesus está aqui. Aquilo que foi prometido nesse verso se cumpriu. Agora, hoje. Vamos colocar em pé, por favor. Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é aquele que traz a fonte de água inesgotável. E essa fonte está fluindo em você agora. E eu quero declarar assim como essa palavra disse aqui: está consumado. Tetelestai. Isso é verdade na sua vida. Tudo aquilo que tem feito você olhar para trás deixa de ter poder agora na sua vida. Porque Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é a fonte, Ele é tudo. E Ele está aqui, Ele está com você. E essa semana começa. E nessa semana você não vai mais olhar para trás. E nessa semana você não vai mais enxergar o teu passado. Nessa semana você não vai mais ficar perdendo tempo. Porque o mar está se abrindo na sua vida agora. O deserto cessa agora, a escassez cessa agora, a ausência cessa agora, a doença cessa agora, a angústia cessa agora, tudo aquilo que te incomoda cessa agora. Jesus te toca nesse momento e essa palavra se cumpre na minha e na sua vida. O inimigo não pode mais tocar em nada que é seu. O inimigo não toca em nada que é seu. O inimigo não toca no seu tempo. O inimigo não toca na sua vida. O inimigo não toca nas suas coisas. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos.
a mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom